Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa em quem doer, direto do olho do furacão, aqui direto do ninho da serpente. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 17 de maio de 2022. Arrebente a boca do sapato, vai arrebentando junto comigo a boca do sapato. E a gente começa o Critica Brasil de hoje. Hoje eu estou fazendo num horário diferente, porque eu estava me consultando, estou com um probleminha de saúde aqui no braço. Probleminha não, um problema. Eu estou com, como é o nome do negócio? Tendinite. Com tendinite. Eu estava me consultando, por isso que eu cheguei atrasado aqui no estúdio para fazer a transmissão para vocês. Mas olha, dois vídeos interessantes nesse primeiro momento. Um é de arrependidos que votaram no Bolsonaro. O outro é comparando o preço que era do frango, agora a pedaços de frango. Pé de galinha, pescoço de galinha, estão custando o que custava o quilo do frango inteiro. Preste atenção a isso, aí vocês vão me dar razão. Olha isso, gente. Olha o que tem na gôndola. Pé de frango, pescoço de frango. Não que seja qualquer problema comer pé ou pescoço, mas isso nunca foi comercializado dessa forma, né? Isso é simplesmente uma forma de você colocar proteína na mesa das pessoas. Mas num país onde a gente oferece isso... Eu voto. Cara, eu me arrependo e muito, não é pouco. Eu me arrependo de ter confiado. Perdi alguns amigos na época. Eu andava com foto do cara no meu carro, brother. Sabe aqueles cara falasse do Bolsonaro, tava arrumando encrenca? Porque eu acreditava naquilo, aquilo era uma verdade pra mim. A gente pode mudar de opinião. A gente erra. E eu sou humana, eu errei. Cara, eu não acho que seja um erro, porque eu acho que as pessoas foram enganadas. Você não tá errado por acreditar. Eu que tô errado de mentir pra você. Vi o Bolsonaro assim, como uma pessoa que chegou com grande apelo popular. Foi aquele negócio do programa anticorrupção, foi uma coisa que me chamou muita atenção pro lado dele. O lance da economia ter um estado menor, sabe? E aí os meus amigos colocavam nas redes sociais coisas ruins sobre ele, falando mal. E eu falava, gente, não, pelo amor de Deus, não é assim. Ele vai mudar o Brasil, vamos tentar acreditar num novo governo. Vamos sair um pouco do PT, sabe? Juntando com os amigos e fomos batalhando contra o PT. Dava pra perceber que ele era um cara assim... Eu não entendo muito isso, só que eu achava que ele era um cara que ia chegar lá e ia se cercar de boas pessoas para tentar fazer o Brasil sair da estagnação e alavancar. Por que eu votei no Bolsonaro? Porque eu só escutava o que ele falava. Você entra nas redes sociais Jair Messias Bolsonaro, você só vê coisa linda, maravilhosa, ele é isso, ele é aquilo. Eu sou do Centrão. Mas ele não é um bom comandante. A capacidade dele de criar uma antipatia, eu acho que cresceu em 100%. Que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Tinha coisas que eu olhava e falava, cara, ele é presidente mesmo ou ele é só um... Porque ele não estava tendo uma postura de presidente. Votaram num cara do Centrão. O que ele fez por nós até agora? Eu não vi nada. Ele veio com umas ideias muito família, muito tradicional, conservador. Só que eu não sabia que era a família dele. Um exemplo claro foi dia 26. PF na casa do governador do Rio de Janeiro. Bolsonaro comemorando. Parabéns, PF. Dia 27. PF na casa dos bolsonaristas. Acabou, porra. Existe aquele que abandona e aquele que acolhe. O que cruza os braços e o que estende a mão. O que maltrata e o que defende. O que debocha e o que ampara. O que mata, mata e desmata. E o que cuida, protege e salva. O da discórdia e o da união. O que quer guerra e o que vai pra luta. Existe aquele do desespero e o da esperança. Aquele que tira e o que reparte. O que é de poucos
e o que é de todos. Que Brasil você quer? O do ódio ou do amor? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Vamos juntos pelo Brasil. Minha gente, é isso aí. A gente está vivendo num momento muito crucial. Nós precisamos nos posicionar, ao lado da democracia, para fortalecer as instituições, para mostrar, olha, eu estou aqui a favor do voto brasileiro, estou a favor das urnas eletrônicas. Nós vamos fazer desta eleição de 2022 um marco na história da recuperação da nossa democracia e para que muita gente veja o que o Bolsonaro fez nesses 4 anos, destruindo direitos do trabalhador, agindo somente para os ricos, debochando da cara do trabalhador. É preciso que a gente enxergue longe, enxergue bem longe. Senhoras e senhores, as manchetes de hoje. Ao lado de Collor, Bolsonaro fala em libertar Nordeste da velha política. Político alagoano que renunciou à presidência em 92 por envolvimento em esquema de corrupção, denunciado pelo irmão Pedro Collor, discursou antes e pediu votos para Bolsonaro. Veja, Bolsonaro dizendo que é a nova política. Logo ele, que está na política desde 1988, colocou todos os 3 filhos na política, tem 7 mandatos de deputado e agora vem dizer que é a nova política. E ao lado de quem logo? De Collor de Mello, acostumado a governar o estado de Alagoas. Ou seja, é a velha política de novo. Aí ele mandando recado para os alagoanos lá de dentro do avião. Eu e o nosso presidente Fernando Collor de Mello estaremos pousando nessa terra maravilhosa. Um abraço. Vamos lá, pessoal. Estamos chegando aí. Um abraço para o presidente Bolsonaro. Ou seja, é o famoso caçador de marajás e o protetor da família brasileira. 2 crápulas, 2 verdadeiros mentirosos na política brasileira. Só acredita neles quem ainda quiser ou é besta demais. Não é possível. Vamos lá, senhoras e senhores, más notícias. Cláudio Castro lidera no Rio de Janeiro, aponta a pesquisa Quaest. A pesquisa Quaest disse o seguinte, que Cláudio Castro está com 25%, depois vem o Marcelo Freixo com 18%, Rodrigo Neves com 8%, André Siciliano com 2%. Agora, o que me chamou a atenção nessa pesquisa é o número de gente que diz que não vai votar ou vai votar branco ou nulo. 33%. Ou seja, brancos e nulos é maior do que qualquer um dos concorrentes. Indecisos somam 10%. Então, você tem 33% dizendo que vão votar branco e nulo e 10% dizendo que está indeciso. Ou seja, 43% no Rio de Janeiro ainda não escolheu quem realmente vai votar para governador. Agora, senhoras e senhores, moças e rapazes, esmaga nesse like. Bolsonaro e Lula estão empatados no Rio de Janeiro, diz pesquisa Quaest. Essa mesma pesquisa ouviu sobre Bolsonaro e Lula. Aí, desculpa, deixa eu só terminar de falar aquela pesquisa lá do Rio. Aquela pesquisa para governador no Rio de Janeiro diz que o Cláudio Castro, se as eleições fossem hoje, venceria as eleições no segundo turno de 38% a 27%. Só que o apoio do presidente Lula ao Freixo faz ele chegar a 40%. E o apoio de Bolsonaro ao Cláudio Castro faz chegar a 37%. Agora, as pesquisas ouviram as pessoas entre o dia 12 a 15 deste mês em 46 municípios. Agora sim, vamos falar então da pesquisa que envolve o presidente Lula e o Jair Messias Bolsonaro. Lula tem 35% no estado do Rio de Janeiro, pela pesquisa Genial Quaest, Bolsonaro também 35%. Brancos e nulos somam 11%. Outros candidatos somam 11%, brancos e nulos 15% e outros candidatos somam 11%. 4% se dizem indecisos. O que se dizem indecisos, brancos e nulos, somam e os outros somam exatamente 30%. Ou seja, o Rio de Janeiro ainda vai nos dar muitas surpresas, porque é um estado que está muito indeciso, está pensando em votar um número grandioso, branco e nulo.
Senhoras e senhores, esmaga nesse like, você está no Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer, direto do olho do furacão. Olha essa. Lula lidera com folga em Pernambuco, aponta pesquisa. Segundo o levantamento da Paraná Pesquisa, Lula tem 54% em Pernambuco. Já Bolsonaro, o segundo lugar, tem 26%. E o Ciro fica com 5,2%, André Janones com 1%. 62% dos eleitores de Pernambuco desaprovam o governo Jair Bolsonaro. Lembrando que em Pernambuco tem quase 7 milhões de eleitores. Então Lula está arrebentando a boca do sapato aí, 54,3%. Agora, o Nordeste todinho dá-lhe Lula. Só para que a gente lembre das pesquisas que nós já divulgamos aqui, nós temos Lula em primeiro lugar em São Paulo, Lula em primeiro lugar em Minas Gerais, Lula empatado no Rio de Janeiro, Lula em primeiro lugar no Nordeste, Lula em primeiro lugar no Amazonas, Lula em primeiro lugar em muitas regiões. São pouquíssimas regiões onde o Bolsonaro chega a vencer o presidente Lula nos estados. E o presidente Lula no Brasil todo também está vencendo o Bolsonaro. Vamos ver no dia 2 de outubro para confirmar todas essas pesquisas, assim como as pesquisas acertaram também a eleição de Bolsonaro em 2018. Espero que acertem agora também a derrota de Jair Bolsonaro, porque chega, é um momento que a gente tem que olhar o Jair Bolsonaro não como essa pessoa de passear de moto, de passear de jet ski. A gente tem que ver este homem pelado do jeito que ele é, corrupto, com filhos corruptos, aparelhando a Polícia Federal, demitindo delegados que investigam seus filhos, acobertando tudo quanto é pilantragem dos filhos, fazendo com que o MEC, o Ministério da Educação, esteja cheio de pilantras, roubando o dinheiro do trabalhador. Ainda, a denúncia dessa semana, o SUS sendo surrupiado, tirando dinheiro da saúde para fazer ali como se fosse uma troca eleitoral. Além dos crentes. Utiliza os crentes, os líderes religiosos que são milionários para fazer cabeça do crente. Aí leva, coitado, alguns jovens para dentro do Palácio da Alvorada, do Planalto, e o jovem fica, poxa vida, olha só, pessoas trazendo a gente para cá. Sempre penso o seguinte, quando políticos, em tempo de campanha, começarem a falar de Deus, usar e citar textos bíblicos, saiba, isso não é comunhão com Deus, o relacionamento pessoal com Jesus. Isso é oportunismo, querer aproveitar da religião para conseguir voto. Quero agradecer o José Gonzaga, que está mandando mensagem aqui para nós, Ana Santos também, todo mundo no Critica Brasil. Vamos às notícias. Reação total do Tribunal Superior Eleitoral contra golpe de Jair Bolsonaro. Fachin diz que eleições de 2022 podem contar com mais de 100 observadores internacionais, minha gente. É isso que você está ouvindo. Vamos acompanhar a notícia. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, afirmou nesta terça-feira que a corte pretende trazer ao Brasil mais de 100 observadores internacionais para acompanhar as eleições de 2022. Fachin também anunciou a criação de uma rede para garantir a vinda ao Brasil de observadores da União Europeia. O presidente Jair Bolsonaro fez pressão para evitar o convite aos observadores europeus. Fachin diz que o Brasil não consente mais aventuras autoritárias. Nossa meta é ter mais de 100 observadores internacionais durante o processo eleitoral no Brasil, afirmou Fachin na abertura de palestra do professor Daniel Zovato, diretor para a América Latina e Caribe do Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral. De acordo com o presidente do TSE, foram convidados a acompanhar as eleições no Brasil a Organização dos Estados Americanos, OEA, Parlamento do Mercosul, Rede Eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, União Interamericana de Organismos Eleitorais, Centro Carter, Fundação Internacional para Sistemas Eleitorais e Rede Mundial de Justiça Eleitoral. Fachin anunciou a criação de uma rede para trazer observadores internacionais ao Brasil que vão acompanhar as eleições de 2022. De acordo com ele, o objetivo da rede é garantir a vinda ao Brasil antes e durante as eleições, não apenas dos organismos que já mencionam,
mencionaram, mas de diversas autoridades europeias e de outros continentes que tenham interesse em acompanhar de perto o processo eleitoral brasileiro. No início de maio, o blog da Ana Flor informou que o TSE insistiria em trazer ao Brasil observador da União Europeia. O tribunal vinha negociando o convite para uma missão da União Europeia atuar como observadora do pleito deste ano, mas recuou por falta de apoio do Ministério das Relações Exteriores. Olha, gente, então é a coisa aqui. O ministro Edson Fachin está certinho, tem que convidar, na realidade, a União Europeia mesmo, tem que chamar. Foi um erro do ministro Luiz Roberto Barroso ter recuado ao convite dos observadores internacionais, dos diplomatas da União Europeia, até porque tem um peso muito grande a União Europeia para o mundo e para as eleições brasileiras. É preciso avançar ainda mais, mas essa jogada do Tribunal Superior Eleitoral foi uma cartada já antevendo um golpe anunciado de Jair Bolsonaro. O que o ministro Edson Fachin faz é dar uma maior legitimidade às urnas diante de ataques antidemocráticos às urnas eletrônicas e ao pleito das eleições de 2022. Esses observadores serão muito bem-vindos e isso é muito propício, porque é necessário que, no momento em que Jair Bolsonaro usa a instituição Palácio do Planalto, usa a instituição Presidência da República para atacar e tentar arrastar o Exército Brasileiro, para melar as eleições, para dar um golpe e tentar ganhar no tapetão, é preciso, sim, que esses observadores venham para cá, seja observadores norte-americanos, observadores aqui da América Latina e também da União Europeia serão bem-vindos. Seria bom também que convidasse os principais governantes para acompanhar o processo eleitoral aqui no Brasil. Então, parabéns ao Tribunal Superior Eleitoral. Essa semana passada já foi preso um major bolsomínio, que se diz patriota cristão, estava pregando o ódio contra o Tribunal Superior Eleitoral, além de um golpe contra as instituições democráticas. As instituições precisam se unir contra esta gritaria de Jair Bolsonaro, que eu vejo mais como um bravateiro. Bolsonaro é um bravateiro, ele grita para que os interlocutores dele, a gadaiada, vejam e pire, fica pirando o cabeção. Então, quando o Bolsonaro grita, vamos colocar o exército na rua, nós vamos arrebentar, isso é para animar a gadaiada dele. Então, ele quer ver a gadaiada, ele quer ver os eleitores dele com arma na mão, porque ele sabe que a alta cúpula do Exército, o alto comando do Exército, não vai segui-lo numa empreitada, numa aventura golpista, até porque é ele que seria o presidente. Imagina os generais querer ser governado por ele. Os generais obedecem ao Bolsonaro porque os ossos do ofício. Vocês acham mesmo que ao sair o resultado, eles ainda vão puxar o saco do Bolsonaro? Gente, rei morto, rei posto. Não tenham medo, Bolsonaro é um fracassado que chegou de paraquedas ao Palácio do Planalto, não vai conseguir o que quer, é preciso que unamos nossas forças, porque é o medo que às vezes esbarra na questão da resistência. É preciso muito mais do que um pivete como o seu Jair Bolsonaro para querer dar um golpe no Brasil. Critica arrebentando a boca do sapato, vai esmagando nesse like. Eleições ocorrerão normalmente, afirma Augusto Aras a empresários. Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que a empresários que as eleições vão acontecer de maneira pacífica e normal, ele diz. Vejam aqui, é essa a notícia, minha gente. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, destoou de Jair Bolsonaro em um almoço com empresários e advogados em São Paulo, nesta terça-feira. Segundo Aras, as tensões pelas quais o Brasil passa são normais na democracia e o Ministério Público Eleitoral está atento aos ataques contra a democracia e à propagação de desinformação. As eleições ocorrerão normalmente. As tensões são normais na democracia, ele disse. O Ministério Público estará atento a tudo isso. Vamos dar uma olhada aqui agora na revista Fórum, que diz: ciclone chega ao litoral norte do sul nesta terça e governos municipais preparam ações emergenciais. Ainda diz aqui na TV Fórum, TV bolsonarista ligada a Ciro Nogueira tem funcionários pagos pelo Senado.
Rio de Janeiro, Bolsonaro cresce e empata com Lula, que cai, diz pesquisa Quaest. Eu mostrei aqui a pesquisa, 35 para Bolsonaro, 35 para Lula. Senhoras e senhores, moças e rapazes, vão esmagando nesse like, arrebentando a boca do sapato. E para que a gente não esqueça, se você já votou no Bolsonaro, é hora de mudar de voto. Esse homem só trouxe a inutilidade da presidência da República quando se coloca uma pessoa inapta e inepta ao cargo, porque Bolsonaro é os dois. Tanto não tem capacidade, como é burroide mesmo para governar. Vamos ver. Cara, eu me arrependo e muito, não é pouco. Eu me arrependo de ter confiado. Perdi alguns amigos na época. Eu andava com foto do cara no meu carro, brother. Sabe aqueles cara falasse do Bolsonaro, tava arrumando encrenca? Porque eu acreditava naquilo, aquilo era uma verdade pra mim. A gente pode mudar de opinião. A gente erra. E eu sou humana, eu errei. Cara, eu não acho que seja um erro, porque eu acho que as pessoas foram enganadas. Você não tá errado por acreditar. Eu que tô errado de mentir pra você. Vi o Bolsonaro assim, como uma pessoa que chegou com grande apelo popular. Foi aquele negócio do programa anticorrupção. Foi uma coisa que me chamou muita atenção pro lado dele. O lance da economia ter um estado menor, sabe? E aí os meus amigos colocavam nas redes sociais coisas ruins sobre ele, falando mal. E eu falava, gente, não, pelo amor de Deus, não é assim. Ele vai mudar o Brasil, vamos tentar acreditar num novo governo. Vamos sair um pouco do PT, sabe? Juntando com os amigos e fomos batalhando contra o PT. Dava pra perceber que ele era um cara assim... Eu não entendo muito isso, só que eu achava que ele era um cara que ia chegar lá e ia se cercar de boas pessoas para tentar fazer o Brasil sair da estagnação e alavancar. Por que eu votei no Bolsonaro? Porque eu só escutava o que ele falava. Você entra nas redes sociais Jair Messias Bolsonaro, você só vê coisa linda, maravilhosa, ele é isso, ele é aquilo. Eu sou do Centrão. Mas ele não é um bom comandante. A capacidade dele de criar uma antipatia, eu acho que cresceu em 100%. Que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Tinha coisas que eu olhava e falava, cara, ele é presidente mesmo ou ele é só um... Porque ele não estava tendo uma postura de presidente. Votaram num cara do Centrão. O que ele fez por nós até agora? Eu não vi nada. Ele veio com umas ideias muito família, muito tradicional, conservador. Só que eu não sabia que era a família dele. Um exemplo claro foi dia 26. PF na casa do governador do Rio de Janeiro. Bolsonaro comemorando. Parabéns, PF. Dia 27. PF na casa dos bolsonaristas. Acabou, pô.